Olá, tudo bem? Segue mais um vídeo desse canal, O que a Bíblia diz. Vamos lá? Antes de iniciarmos a nossa primeira lição, lhes convido a fazer a seguinte reflexão. Deus, um ser infinito, e o homem, um ser finito. Primeiramente, quero deixar bem claro a você que o homem, como ser finito, nunca poderá compreender os caminhos de um Deus infinito. Há questões que a Bíblia silencia, cujas respostas só poderemos obter na eternidade. Muitos estudiosos da teologia religiosa acreditam que Satanás, após ter sido expulso do céu, tornou-se a terra vazia e caótica, destruindo desse modo a criação pré-adâmica. Todos os animais, incluindo os dinossauros e outras criaturas que conhecemos apenas por fósseis. Seguindo essa linha de raciocínio, então Deus, há cerca de 6.000 anos, restaurou o planeta, preparando-o para o homem e a mulher. E acreditam-se que Satanás não pisou na terra antes de Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo. Essa é a teoria chamada da dupla criação, também conhecida como a teoria do intervalo. Esta teoria popularizou-se no fim do século XVIII e metade do século XIX, quando a geologia, que nesta época era uma ciência ainda recente, afirmou que a Terra era muito mais antiga do que Gênesis e a época diluviana, que poderiam afirmar. Porém, a Bíblia nos diz, no livro de Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 17, e no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos do 13 ao 18, diz sobre uma estrela da manhã, filho da alvorada que caiu dos céus, que tinha sido ungido, como um querubim, que significa anjo, guardião, que foi encontrado maldade nele. A Bíblia também nos diz a pré-existência de Cristo. Em João, capítulo 1, versículos do 1 ao 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A narrativa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa com a criação do universo e prossegue até a criação do homem. Leia também Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Gênesis capítulo 2, versículos do 22 ao 23. Em João capítulo 1, versículo 1, o escritor inicia a frase com a palavra no princípio, que significa no início, assim como em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que descreve também no início da frase, no princípio, da criação dos céus e da terra. O apóstolo João enfatiza que, antes da criação deste universo material, o Verbo já existia. Compare com o versículo 14 de João capítulo 1, em que o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós, o ser humano. O termo grego que o apóstolo João utiliza para verbo é logos, que significa palavra, que expressa uma concepção ou ideia. E João inicia o Evangelho, nos apresentando Jesus como o Verbo de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ou seja, Jesus é a palavra, a revelação de Deus e de quem é Deus. O Verbo de Deus participou ativamente da criação de todas as coisas e as mantém ainda hoje. Lição 1, parte 1. A origem da Bíblia. Meus parabéns! Você está começando a estudar o livro mais importante do mundo, a Bíblia Sagrada. Este curso se baseia principalmente nos ricos depósitos de informações da própria Bíblia. Um dos aspectos mais maravilhosos deste livro é divulgar como ele chegou às nossas mãos. E nesta primeira lição, estudaremos a autoria e a inspiração da Bíblia e como ela foi conservada através dos séculos. A autoria divina da Bíblia. À medida que folhearmos e lemos a Bíblia,
Nós podemos observar que, do começo ao fim, ela se apresenta como se tivesse realmente sua origem em Deus, fazendo essa afirmação ousada mais de 3.800 vezes em sua primeira divisão principal, o Velho Testamento. Leiam o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 1, e também o livro de Isaías, capítulo 1, versículo 10, e também o livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, e entre outros livros. A segunda divisão principal, que é o Novo Testamento, confirma a autoria divina do Velho Testamento. Leiam o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18, e também o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e o livro 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E também alega o que os escritos do Novo Testamento contidos foram orientados pelo Espírito Santo de Deus. Ver 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ao fazer estas afirmações, a Bíblia afirma ser a história dos tratos de Deus com o homem e o registro da vontade divina para o ser humano. Um de seus principais propósitos é ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia não foi escrita por Deus no sentido dele ter redigido cada palavra da mesma, mas por ter sido unicamente ele, Deus, que orientou os escritores, a fim de que o seu conteúdo fosse verídico. Isto leva ao aluno interessado na aula a fazer a seguinte pergunta: quais são as evidências de que essas tão faladas afirmações da Bíblia serem verdadeiras? Pois bem, a seguir, algumas dessas evidências. Primeiro, ao estudar estas evidências, é preciso entender que ninguém pode provar a autoria divina da Bíblia. Como se prova que 1 mais 1 é 2? Em sua sabedoria, Deus providenciou para que o homem e a mulher aceite a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, mediante a fé. Veja o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Os ateus e os não cristãos podem ridicularizar esse tipo de fé, mas eles também vivem pela fé. Como assim? Entendam que a fé deles está em que Deus não exista ou que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas a questão central é a seguinte: qual é a fé mais razoável? E que fé se baseia no peso da evidência? A dos cristãos ou a dos não cristãos? Verifiquemos algumas provas da autoria divina da Bíblia. O verdadeiro retrato de Deus na Bíblia. Existem muitas teorias estranhas sobre como surgiu o universo físico, a Terra, o Sol, as estrelas, os planetas e todas as formas de vida. A Bíblia, entretanto, dá a explicação mais razoável. Ela afirma que Deus criou o nosso universo. Leia o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo do 1 ao 31. E também o livro de Atos, capítulo 14, versículos 15 ao 17. E o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Muitas outras correntes de pensamento nem sequer tentam dar uma explicação para a origem do universo, mostrando assim a extrema fragilidade de seus argumentos ao ignorar ou confessar ignorância sobre esta questão básica da vida. E isso trata-se, todavia, de uma questão que nunca pode ser posta de lado. O começo do universo fica patenteado pelo fato de que ele terá um fim. Os cientistas dizem que a Terra está se desintegrando e suas riquezas estão se esgotando, que o Sol está cada vez mais se queimando e que as estrelas estão desaparecendo dos céus. Deve existir alguma força ou alguém que tenha dado o impulso inicial a esses corpos celestes, não é verdade? E aí pergunto a você: se você entrasse subitamente em um quarto vazio e visse um peão girando rápido no chão e que aos poucos fosse diminuindo a sua velocidade e depois parasse, o que você concluiria? A sua resposta nesta questão seria que esse peão estivesse sempre girando nesse quarto vazio, até que entrasse e constatasse o fato. Claro que não.
A resposta mais razoável seria que alguém tivesse entrado antes, nesse quarto vazio, e tivesse girado este peão, sem que você a veja, pois seria a sua conclusão lógica, mesmo que nada soubesse desse alguém. E a única conclusão racional que podemos ter a respeito da origem do universo é esta também, é óbvio. Queridos e queridas, a Bíblia concorda com as teorias humanas, no sentido de que o universo teve que originar-se de uma grande força. E a sinceridade e desejo da Bíblia de falar sobre este assunto claramente é evidente, testemunhando o fato de que ela é a palavra de Deus. Deus como arquiteto. A Bíblia também concorda com as mais aperfeiçoadas teorias humanas e com a melhor evidência possível que a estrutura complexa do universo só pode ter sido projetada por um cérebro superior e com um propósito definido, um arquiteto divino. Leia de novo o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos do 1 ao 31, e o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. A ciência afirma que a Terra e o Sol estão justamente na relação adequada para manter a vida. Se a Terra estivesse um pouco mais próxima do Sol, ficaria completamente queimada, e se estivesse um pouco mais longe, iria congelar-se. Por outro lado, se a Terra não girasse com exata precisão, um lado queimaria com o calor do Sol, e do outro lado iria gelar-se. Mediante a estas informações, pergunto a você, estas coisas aconteceram por acaso? Foi o acaso que estabeleceu todas as leis naturais? Apenas o acaso fez surgir as formas complexas de vida sobre a Terra e a poderosa mente do homem? Seria da mesma forma razoável alguém responder a essas questões seguindo a mesma linha de raciocínio da questão proposta por mim, do quarto vazio e o peão girando, que é também as respostas lógicas das correntes de pensamentos e teorias estranhas. Desse jeito, por simples acaso, as matérias-primas se reuniram e formaram seu celular. Por exemplo, por acaso, algum dia seu celular irá se reproduzir e pensar como o ser humano, e não mais uma inteligência artificial. Pois bem, não tem lógica esse tipo de raciocínio, não é verdade? Então, não é mais sensato admitir e concordar com a Bíblia que foi Deus e não o acaso que criou o universo e deu-lhe essa tão extraordinária estrutura de conformidade alinhada com seus propósitos? As claras e belas verdades ensinadas na Bíblia a respeito de Deus como Criador e Arquiteto de nosso universo confirmam a sua inspiração. Os ensinamentos verdadeiros da Bíblia. A Bíblia já foi analisada por moralistas, psicólogos, educadores, sociólogos, teólogos, historiadores e cientistas. E cada um destes campos de estudo foi considerada exata e de acordo com os melhores princípios neles contidos. Por isso que afirmo sem dúvida que a Bíblia é com toda a justiça o mais aperfeiçoado guia moral do mundo moderno a ser seguido. Só em época recente, a psicologia, uma ciência moderna, em comparação a algumas outras ciências, descobriu princípios de saúde mental que a Bíblia vem ensinando há séculos. Uma quantidade enorme de livros se dedica hoje a analisar os métodos de ensino usados por Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, e muitas outras religiões adotaram os conceitos bíblicos a respeito da natureza básica de Deus, do homem, do mundo, do bem e do mal e da salvação. E como isso pode acontecer? Homens simples e sem cultura, que viveram há 1900 anos, há 3500 anos atrás, mais ou menos, a escrever um tão maravilhoso trabalho, extraordinário e verdadeiro, no que diz respeito à moral e bons costumes, que é a Bíblia Sagrada. E o fato desse livro proclamar de ponta a ponta ser a palavra inspirada de Deus é também extremamente significativo. E se é verdadeiro em tantos aspectos, poderia ser falso quanto à sua própria natureza? Poderia o maior guia moral e dos bons costumes do mundo ser o maior mentiroso da humanidade? Porém, se fosse esse o caso, a Bíblia não seria uma bênção, mas sim uma maldição para todos os que nela creem, que sacrificaram a sua pátria, a sua família, a sua fortuna e a sua própria vida, só para seguir os seus preceitos.
Entenda que a própria verdade dos ensinamentos da Bíblia é com certeza uma forte evidência da sua inspiração. Queridos e queridas, chegamos ao término da primeira parte desta lição. No próximo vídeo, teremos a segunda parte e a conclusão dessa lição. Esse é o e-mail deste canal, o que a Bíblia diz. E se você gostou desta aula e lhe agregou conhecimento, deixa seu like e se inscreva em nossos canais no Facebook, Instagram, no YouTube. E ative o sininho para receber os conteúdos bíblicos gratuitos quando postados. Obrigado e que Deus te abençoe.